E aí, gente, boa noite, tudo bom? Aqui, ó, vamos dar início à nossa aulinha de hoje, tá? E já estamos aí em gravação, certo? Nós vamos continuar o assunto da semana passada. Nós entramos na unidade 4, nós estamos falando da marcha humana, tá? E vamos trabalhar a biomecânica dela, a ativação muscular, como funciona, né? E depois nós temos aí um convidado hoje, o Tássio, né, que é fisioterapeuta, ele é formado aí na faculdade mesmo, formou na primeira turma, ele fez o curso de podoposturologia, tá? E ele vai explicar melhor o que é isso. Eu chamei até ele para dar essa dica para a gente aí, para vocês poderem entender um pouquinho sobre esse tipo de assunto, que é um campo da fisioterapia muito bom de se trabalhar aí. Então, daqui a pouco ele vai nos ajudar aí a entender um pouquinho mais sobre essa metodologia de tratamento, tá bom? E como isso pode beneficiar aí tanto a postura quanto o movimentar da pessoa, tá? Do nosso paciente. Pois bem, relembrando algumas questões aqui, nós vimos na última aula alguns conceitos sobre a marcha humana, tá? Nós vimos que é a forma do ser humano se mover. A gente faz isso de forma muito comum, através de bipedestação, ou seja, andando em dois pés, mesmo. E essa marcha, para que a gente possa avaliá-la e até tratá-la, né, para trazer de volta um padrão considerável, nós temos que saber como ela se divide. Aí nós vimos alguns termos como cadência, como passo, passada, né? Então, quem não estava presente na aula passada, depois acesse lá pelo AVO o link do vídeo da aula passada e assista, porque é importante, são conceitos muito importantes para que vocês possam entender do que a gente está falando aqui. Porque, gente, uma alteração de marcha muda, afeta diretamente a funcionalidade dessa pessoa, da pessoa que está sofrendo por causa dessa alteração, pode impactar na qualidade de vida dela de várias formas, tá? Seja a questão laboral, né, o trabalho dela, seja o dia a dia mais simples nas suas AVDs, tá? A prática de uma atividade esportiva, o que for. Tá? Uma alteração de marcha pode impactar diretamente na qualidade de vida da pessoa. E para que a gente consiga entender como essa marcha está alterada, a gente tem que entender da biomecânica. Não é à toa que a sequência de estudo que a gente vai fazendo, desde a unidade 1 foi a coluna, né, onde vai ser descarregado praticamente todo o peso do nosso corpo aí, pelo menos da região superior, depois veio a pelve, articulação do quadril, né, joelho, tornozelo, pé, para que a gente possa entender a marcha, tá? Então, basicamente, aí a gente vai ter que entender como, durante esse movimentar, ao mesmo tempo que o membro inferior ele descarrega peso, ele também consegue gerar movimento, tá? Sem uma coisa atrapalhar a outra. É simples assim. Então, a gente viu que a marcha ela vai se dividir em duas fases, né? O apoio e o balanço. Tá bom? Uma fase de apoio e uma fase de balanço. E dentro dessa fase, dessas duas fases, a gente tem subfases, né? A gente vai ter aqui, representado aqui para esse pé, essa perna direita, né? O contato inicial, aí depois vem a resposta à carga, quando o pé aplanou, aí você faz o apoio médio, o apoio final aqui, logo quando os pés estão praticamente quase se soltando, e aí você entra em fase de pré-balanço, né? E aí você vai ter para essa perna balanço inicial, balanço médio, balanço final. E aí ele volta a iniciar o ciclo, tá? Isso acontece simultaneamente nas duas pernas. É importante lembrar que enquanto uma das nossas pernas, um dos nossos membros inferiores, está em fase de apoio na marcha,
o outro vai estar executando a fase de balanço. E assim eles vão fazendo essa alternância, tá? É assim que a nossa marcha funciona. Então é importante saber dessas duas fases, né? Tem também os momentos aqui em que a gente vai ter apoio duplo inicial e apoio duplo final, né? Aquele momento em que um dos membros está finalizando a fase de balanço e o outro está preparando para iniciar essa fase de balanço, né? Ou um está finalizando a fase de apoio, o outro está preparando para entrar na fase de apoio, né? Então, vai ter um contato duplo aí. Esse contato duplo só não acontece mesmo quando a pessoa corre. Quando ela está correndo, aí ela praticamente não toca os dois membros ao mesmo tempo. Só um membro toca, né, alternadamente. Mas a gente está falando da marcha, a gente está falando do andar, tá bom? Quando a gente fala de marcha humana, entendam como a forma como a pessoa anda. Não estou falando de correr, não estou falando de pular, tá? Nós estamos falando do andar da pessoa, tá certo? Então, dando sequência aqui, a gente vê alguns conceitos como esse, né? Eu mostrei essa imagem aqui, que nós temos algumas as divisões, né? As porcentagens de cada subfase ou fasezinha interior aqui de cada um, né? Aqui também uma outra forma, um pouquinho mais dividido, tá? E aí eu quero falar, tem um vídeo ali, mas a gente demonstrou um pouquinho na aula anterior. Eu quero falar da ativação muscular. Vamos lá. No momento que a gente anda, vocês têm que concordar que músculos estão sendo ativados, certo? Não vamos ter movimentação dos membros inferiores se a musculatura esquelética, que é musculatura de contração voluntária, ou seja, nós tem que sair conscientemente o sinal daqui do cérebro e lá ativar a contração muscular para que a gente gere movimento, tá? Então, essa ativação muscular ela vai acontecer, né? E dentro de cada fase, a gente tem músculos que estão sendo fazendo a ativação quase que a agonista, né? As ativações principais, para que a gente tenha cada fase dessa sendo executada de forma correta, tá certo? Cada fase dessa vai ser executada de uma forma correta, tá? E o videozinho ali, ele mostrava exatamente isso. Eu não sei se aqui vocês vão conseguir ver, mas depois eu tento colocar para ver se vocês vão conseguir assistir, porque às vezes, né, a internet fica um pouco mais lenta, dá uma travada, não vai permitir, mas vamos lá. Então, no momento de contato inicial, ou seja, naquele momento em que o calcanhar vai tocar no chão, tá? Na hora que a pessoa vai dar, ela está dando os passos, aí pensa aí na sua perna direita indo à frente, finalizando o balanço, na hora que ele toca o calcanhar no chão, quem que vai ser ativado aí? Nós vamos ter os isquiotibiais, né? Que isquiotibiais aí? Semimembranoso, semitendíneo e bíceps braquial, tá? Rodrigo, Oi. na tela você não colocou nada não, né? Não, já está projetado. Que não está aparecendo nada aqui para mim. Tá, tenta sair e entrar de novo. Ok. Então, nós vamos ter os isquiotibiais, tá bom? Nós vamos ter o reto femoral, o sartório, né? A gente tá pegando lá de Agora cima. sim, tá? Beleza, então, Chico. E aí nós vamos ter, então, músculos isquiotibiais, né? Voltando aqui, isquiotibiais na região posterior, né? Da coxa. Na frente, na região anterior, reto femoral, sartório, tá bom? E aí nós vamos ter também tibial anterior sendo acionado, tá certo? Até porque o tibial anterior tem que ser acionado para que faça a dorsiflexão, né? Para que o pé fique
né? Levante o pé. E os extensores dos dedos aí, tá? Artelhos é a mesma coisa que dedos. Então, os extensores dos dedos do pé têm que ser acionados para os dedos levantarem, tá? Tanto que a gente citou, acho que uma ou duas aulas para trás aí, que, se eu não me engano, era o nervo, não lembro se era o tibial, eu não estou lembrando não, mas a gente falou sobre uma paralisia de uma raiz nervosa, do nervo, e eu até citei que o tibial anterior, se a inervação dele fosse perdida, a pessoa ela fica arrastando a ponta do pé. Então, todas as vezes que ela vai dar um passo, a ponta do pé arrasta, né? Isso aí a gente costuma ver, por exemplo, com pacientes de AVE, né? Eles têm que fazer aquela marcha ceifante, que a gente vai citar numa próxima aula, esses padrões patológicos de marcha, e vamos mostrar algumas, tá? Então, são esses músculos aí que vão estar bem ativados nessa hora, para que essa fase, essa subfase aí, ela possa acontecer corretamente, tá? Então vamos pensar aqui, se um paciente ele tem fraqueza naturalmente nesses músculos, ou aconteceu algum problema neurológico que levou a uma plegia desses músculos, né, uma paralisação, ou algum desses músculos sofreu um trauma, ele rompeu parcialmente, aí o paciente sente dor e tal. Então, concordem comigo que qualquer músculo desses que esteja afetado, que a sua saúde, né, esteja prejudicada, vai prejudicar a marcha do paciente. Pode ser, de repente, a face de algum desses aderiu, o tempo de mobilização e tal, vai gerar problema na fase da marcha aqui, tá? Então a gente tem que pensar nisso. Aí depois, isso a gente está falando aqui da fase de apoio, tá, gente? Então na fase de apoio a gente começa com o contato inicial. Depois, só voltar aqui uns slides para vocês poderem relembrar, tá? Então eu falei primeiro aqui, falando dessa fase aqui, ó. No momento em que o calcanhar toca no chão. Esse é o contato inicial, tá? Agora nós vamos falar da segunda fase, que é esse daqui, ó. Na hora que o pé vai encostar como um todo, aplanar, mas ainda não se está jogando toda a carga de peso aqui, tá? O peso mesmo vai cair todo aqui no apoio médio, mas aqui já vai o pé aplanar, certo? Então vamos seguir aqui. Na resposta à carga, nós vamos ter que saiu. Só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui. Então, a gente está falando do momento da resposta à carga, certo? Então, quem serão os músculos ativados nesse momento? Aí a gente tem glúteo máximo, tá bom? Glúteo médio, tensor da face lata, lá na região próxima do quadril, né? São músculos ali da região do quadril. Então, glúteo máximo, glúteo médio, tensor da face lata, quadríceps, tá? O quadríceps como um todo, a gente viu que antes aqui o reto femoral ele ativou, né? Mas aqui agora o quadríceps como um todo, né? Então, reto femoral, vasto medial, vasto intermédio, vasto lateral. O adutor magno, então todos esses na região de coxa, né? Quadril, próximo de joelho. Tibial anterior, vai ativar ainda aqui. E os extensores dos dedos também vão estar ativados aqui, tá bom? Nesse momento de resposta à carga. Aí chega o momento em que vamos ter o apoio médio. Nesse apoio médio é que o corpo vai jogar, né, todo o seu peso ali sendo transferido naquela articulação de quadril daquele membro, no joelho daquele membro, tornozelo daquele membro e pé daquele membro, tá? Aí é a hora que as articulações vão sofrer a maior carga aí do peso corporal, tá? Momento do apoio médio.
Nesse momento aqui, nós vamos ter uma maior ativação de músculos gastrocnêmio e sóleo, tá? Então, gastrocnêmio e sóleo vão estar bem ativados aqui nessa hora, tá? Os músculos lá que formam a panturrilha, que a gente tanto chama de panturrilha, né? Tá bom? Depois aqui na frente vai ter um desenho esquemático mostrando isso. Aí, no apoio final, nós vamos ter aí o tríceps femoral, de novo, gastrocnêmio e sóleo ativando, tensor da face lata e os abdutores do quadril também ativando. Os abdutores do quadril, tá? E aí, quem são abdutores do quadril? Basta lembrar. Quem faz abdução de quadril? Glúteo médio, glúteo mínimo, tensor da face lata ajuda um pouco, tá? Depois aí vem a fase de pré-balanço, que é ali o momento que nós temos um apoio duplo, né? Um dos membros está entrando em apoio, o outro dos membros está saindo do apoio para o balanço. Aí nós vamos ter os flexores de quadril, né? Todos os flexores de quadril vão estar sendo ativados aí, quadríceps, temos ilipsoas, sartório, que ajuda um pouquinho, tá? Nós vamos ter ativação dos isquiotibiais e nós vamos ter ativação dos flexores plantares, tá? Os flexores plantares, entre eles aí nós temos, né, o nosso tríceps sural, que é o gastrocnêmio sólido, tá? Se não me engano, tibial posterior também, acho que os fibulares, tá? Eles vão ativar. É o momento que a gente faz uma plantiflexão para ter arranque. Por isso, os flexores plantares têm que ser ativados. Aí, quando esse membro perde o contato com o solo, nós entramos na fase de balanço inicial. É o momento que a perna está um pouco mais posterior, né, para a região posterior, ela vai ter que fazer todo o avanço, né? Então, lá atrás, o balanço inicial, nós vamos ter iliopsoas sendo ativado, o reto femoral, os adutores e o tensor da face lata. São esses músculos que vão estar sendo ativados nessa hora, tá? Partindo dali para o balanço médio, no momento em que balanço médio é assim, é o momento em que um dos membros está fazendo um apoio médio, então estou descarregando, por exemplo, o peso na perna esquerda, a perna direita está passando, está a um ponto em paralelo com ela, que é o balanço médio, para poder avançar, para poder tocar depois. Então, nesse momento, nós vamos ter aí, ó, o músculo tibial anterior, tá? E os flexores dos dedos. E lá no balanço final, no momento em que esse pé vai ser levado à frente, se preparar para tocar o solo, antes de fazer aquele primeiro toque lá, aquele choque de calcanhar, que a gente tanto fala, nós vamos ter aí quem participando, quadríceps, até porque o quadríceps tem que levar o joelho em extensão, né? A gente faz a extensão do joelho para que a perna fique pronta para tocar o calcanhar, tocar o solo. Os isquiotibiais também, né? Então, quadríceps e isquiotibiais para modular essa extensão de joelho aí, fazer uma desaceleração para a perna tocar, né, com a força certa, o momento certo. E adutor magno sendo ativado também, tá? Então, notem, há uma sincronização de ativação muscular, beleza? Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Lá no momento, ó, você tem ativação de alguns músculos, como os principais, igual o tibial anterior, né? Extensores dos dedos, ó, isquiotibiais aqui. Aí depois vem glúteo máximo, o quadríceps, todos eles vêm ativando, né? Vamos fazendo sua ativação devagar, tríceps sural, gastrocnêmio entrando aqui no final para fazer o arranque, tensor da face lata ajudando, né? Aí ele sai. Aí ele vai fazer toda a fase de balanço dele aqui, para voltar a ativar novamente, né? Então, mostrando aqui, ó, o músculo glúteo máximo, participa bastante aqui na resposta à carga, né? O quadríceps também muito na resposta à carga aqui. Glúteo médio mínimo, na resposta à carga aqui também, tá? Isquiotibiais, mostrando aqui a posição, mais no contato inicial, tá? Não que eles não participem de outras fases, é uma predominância, tá?
Isso é medido até com eletromiografia, tá? Para ver a ativação muscular no momento em que esse tipo de coisa acontece. Iliopsoas no balanço inicial, tensor da face lata no balanço inicial aqui também, o tríceps sural no apoio médio, apoio final, até porque ó, tem que fazer o arranque, né? E faz uma flexão plantar para gerar um arranque, para que você continue se movimentando. Tibial anterior muito no contato inicial, porque ele tem que fazer a dorsiflexão, né? Para o pé ficar nessa posição. E aqui tem até uma divisão, ó, cálculo do tempo, intensidade relativa, né? Do eletromiograma, né? Da eletromiografia durante a marcha. Eletromiografia. E aí vai mostrando como cada músculo ativa, tá vendo? Onde ele está ativado e o nível de ativação dele dentro de cada fase da marcha. Tá? Então, praticamente todos eles, né? Vão estar sendo ativados aqui. Aqui no final você tem aqui os intrínsecos do pé, né, o eretor da espinha, ou o músculo do abdômen que vão ativar, né, por causa de questão de postura, né, mas eles não ativam tanto quanto os dos membros inferiores, tá? Então, nota que existe uma sincronia muscular, tá? Isso não acontece, um ativou aqui, depois só o outro, depois só o outro, depois... Não, eles vão ativando em conjunto, tá certo? Eu não sei por que não roda os GIFs animados nessas apresentações aqui, tá? Mas deveria rodar. Aqui é um GIF animado mostrando exatamente quando você tem fase de apoio, fase de balanço, as ativações, né? De, por exemplo, abdutores de quadril aqui, flexores de quadril, extensores de quadril, né? E joelho, né? Flexor de joelho e extensor de joelho. Aqui também tibial, né? Tríceps sural, tibial anterior. Então, como eles funcionam. Infelizmente, não mostra, não sei porquê. Mas depois eu compartilho a tela e mostro para vocês pelo PowerPoint aqui do computador mesmo, tá? É a mesma coisa aqui. Eu tenho esse GIF animado que vai mostrando as várias posições da criança. Depois eu vou demonstrar para vocês. Em um estudo, aquele tipo de estudo lá no GIF animado demonstrado, a gente consegue, sim. Você pega o paciente, você vai demarcar, né, as posições principais aqui, né, e ele vai fazendo, ele faz a marcha, e aí são traçados os vetores, para poder entender como essa marcha dele está acontecendo, tá? Embora que depois eu vou demonstrar para vocês que aqui tem uma parede e aqui tem outra parede, então é um espaço muito curto para a criança andar e executar a marcha dela naturalmente. Qualquer pessoa executaria essa marcha com um pouquinho de problema, porque é um espaço muito curto, e ele já começa fazendo errado, ele está olhando para baixo. Então, ele vai dar um passo, mais ou menos, depois ele dá um ou dois passos dentro de uma normalidade, e depois o último passo ele dá menorzinho. Tá? Então, tem que ser um espaço amplo, né? De preferência um corredor bem demarcado, para que depois esses sensores sejam colocados através da filmagem, colocados no computador e gerar os vetores. Tá? Você vai fazer um traçado entre todos os pontos para poder fazer o estudo dessa marcha, no caso desse paciente, dessa criança. Tá? Então, isso deve ser observado, e nós vamos citar aqui alguns determinantes. Se eu quero avaliar a marcha do paciente, avaliar biomecanicamente a marcha desse paciente, eu tenho alguns pontos que eu devo observar assim, com muito cuidado, tá? Então, já citando alguns aqui. Por exemplo, rotação pélvica, tá? Eu tenho que pensar o seguinte, tá aqui, deixa eu colocar aqui na câmera assim minha mão, tá aqui a minha pelve, né? O meu osso do quadril aqui, tá? Quadril. Ele vai fazer isso, na hora que eu ando, a minha pelve, ela roda. Ela vai ter um giro para a direita ou para a esquerda, tá? Dependendo dos meus passos. Depois você faça o teste, ande com a mão na cintura, e você vai perceber que, né, os seus quadris, né,
Sua pelve ela vai girar para a direita e para a esquerda, tá? Então, no momento em que você vai ter uma fase de apoio, outra fase de apoio, e fase de balanço alternando, você vai ter esse giro, tá? Se essa rotação pélvica estiver diminuída, a sua marcha vai estar comprometida, tá? Então, por isso que o estudo daquele com sensores e tal, depois traçar os vetores no computador e tal, aquilo é importantíssimo, vai ajudar a analisar essa rotação, tá? Da mesma forma, a inclinação pélvica, ela também vai se inclinar, tá? Lateralmente e anterior e posterior, tá certo? Ela vai fazer essas inclinações. E ela faz uma inclinação, na verdade, alternada. Pensa no osso, o sacro aqui, nós temos encaixando uma sacroiliaca de um lado e uma sacroiliaca do outro, tá? E aí, toda vez que eu dou um passo, a minha pelve vai fazer isso aqui, ó. Enquanto uma inclina anteriormente, a outra inclina posteriormente, tá? Tanto que tá aqui, ó. Ela inclina anteriormente num apoio médio e ela inclina posteriormente num balanço inicial e médio, tá? Então, no momento em que eu faço os passos, eu vou ter tanto, ó, eu vou ter um somatório de inclinação anterior e posterior e, e de giro também, ó, de rotação, tá? Então, os ossos, né, da pelve, eles vão inclinar anterior e posterior sincronizado, mas ao mesmo tempo eles também rodam, ok? Então, esses são determinantes da marcha, gente. De repente, a gente vai fazer uma avaliação de um paciente e percebe que ele está com menor mobilidade lá numa pelve dele. Aí essa pelve, ela não anterioriza muito bem, ela está travada na região anterior, para anterior. Então, isso já vai mostrar a pessoa andando de uma forma errada. Até mesmo quando ela ficar em pé parada, a gente vai ver que tem uma alteração da postura dela. E aí, com coisas assim que o Tássio vai cooperar com a gente hoje aqui na aula, tá? Então, se a rotação dela, então ela tem uma pelve que está rodada, travada em rotação ou posterior ou anterior, vai influenciar diretamente na marcha dela. Ah, de repente minha pelve é o sacro lá atrás, vai dar na mesma. Também vai dar uma travada nessa pelve, tá? Lembra que eles estão interligados, ok? Então, Bloqueio articular ou uma musculatura que pode estar contraída demais e está prendendo esse movimento que vai influenciar na marcha. exato. Você já acreditou, né? Ai, ai. Então, pode ser a musculatura que está travando. A gente já viu. Todas as vezes que a gente vai ver uma disfunção, gente, a gente vai avaliar tudo. Todos os componentes anatômicos. Se isso está diminuído, é questão muscular, é miofacial, a própria articulação, é algum ligamento, né? É um tônus aumentado, né, uma questão neurológica, gera uma alteração neurológica, que gera alteração de tônus e faz travar. Isso tudo a gente tem que avaliar de uma forma assim, muito detalhada, tá? Por isso que eu brinco com vocês e volto a repetir, fisioterapia não é só chegar lá, gelinho, calorzinho, choquinho, mexe para um lado para o outro ali, tá tudo certo. Não é assim, tá? A gente vai muito mais além. E é necessário ir além, porque é isso que faz o diferencial, tá? Aí, beleza. Então, como determinante da marcha, nós temos a rotação pélvica, nós temos a inclinação pélvica, isso a gente está falando da pelve, tá bom? Aí, vindo para a articulação do quadril, tá? Essa articulação do quadril, ela tem que executar ali 30 graus de flexão no contato com o calcanhar. Então, o quadril, ele é levado pelo menos ali em 30 graus de flexão. Se tiver menos que isso, está errado, tá? Já vai ter um problema, né? E na fase de pré-balanço, ele tem uma extensão máxima ali de 10 graus, tá? Então, se estiver fazendo mais, ou estiver fazendo até menos, a gente tem que desconfiar. No joelho, né? O joelho faz uma flexão na fase de apoio. Ele faz uma leve flexão. Por quê?
é o momento em que o joelho, ele faz essa pequena flexão, como a gente viu, e fazendo um bom uso ali dos meniscos para poder dissipar a carga, amortecer a carga, distribuir ela bem. Se você tenta andar com o joelho estendido, todas as vezes que você pisar, você vai sentir uma carga muito forte batendo nas suas articulações. Então, naturalmente, o joelho ele faz uma flexão ali, nessa fase de apoio, uma semiflexão, para que ele possa dissipar as cargas, tá? Uma flexão máxima do joelho, por exemplo, na fase de balanço médio, é de 60 graus, né? Então, o joelho tem que chegar ali, tá? A 60 graus. Isso a gente está falando da marcha, né? Na corrida, ele pode aumentar isso. Mas se estiver fazendo menos que isso, pode o pé bater no chão, tá? Pode haver uma alteração aí da nossa marcha. Tem um valgo fisiológico do joelho. A gente sabe que o joelho ele faz um valgo fisiologicamente, a gente viu, né? Que na hora que ele flete, ele vai fazer a extensão, por exemplo. O epicôndilo, se eu não me engano, o epicôndilo lateral, ele faz uma... os côndilos... o côndilo lateral, ele faz um acoplamento, né? Ele dá um leve girozinho para poder se encaixar ali, para o joelho travar, tá? Então tem uma diferença, tem esse valgo fisiológico do joelho tem que estar sendo preservado. Aí, quando a gente estudou o joelho, a gente viu que tem aquelas questões do ângulo que se tiver uma alteração, o joelho ele vai fazer um valgo que não é fisiológico, por exemplo, ou um varo que não é nem fisiológico, tá? Então vai ter essas alterações, a gente tem que observar isso, ok? Então, nós temos determinantes da marcha com relação à pelve, com relação a quadril, com relação a joelho, que a gente já tem estudado, né? Com relação a tornozelo. Então, por exemplo, no tornozelo, no momento do contato com o calcanhar, você tem que ter uma dorsiflexão acontecendo. Tem que haver uma dorsiflexão. Aí, é o que eu falei, de repente temos um paciente que teve uma paralisia aí de tibial anterior, não está executando a dorsiflexão, ele vai arrastar a ponta do pé no chão todas as vezes que andar, né? Ou nós temos que ter a plantiflexão acontecendo no momento que o calcanhar sai do solo. Aí, se temos um paciente que não realiza plantiflexão, então ele não vai fazer a arrancada, ele vai dar aquele passo que o pé fica todo inteiro no chão, né? Ele pode até vir tocar o calcanhar. Depois que o pé tocou, ele tem que tirar o pé inteiro do chão, ele não vai ter arranque nessa perna. E aí ele vai depender do outro membro, se tiver saudável, para poder se movimentar. Aquela pessoa que vai dar, quase que andar um passo por vez. Porque uma das pernas, ela não executa a marcha por completo. Tá? Os dedos, ou os artérios, né? Eles fazem um pouquinho de extensão na fase de contato do calcanhar, né? Então, os dedos eles têm que fazer uma extensão, né? Não podem ficar flexionados, eles têm que fazer uma extensão, tá? Eu estou fazendo com a mão, mas é o pé, tá, gente? Entendam que é o pé aqui. Por quê? Isso é muito importante para o arco longitudinal medial do pé. É o arco do meio do pé, tá? Para estabilizar. Lembra que a gente estudou no pé, que quando a gente pisa no chão, nós temos retropé, mediopé e antepé. Aqui no mediopé, né, especialmente as articulações do mediopé, vão ajudar a segurar esse arco medial, e esse arco medial ele vai ajudar a fazer o pé se adaptar ao solo e distribuir bem as cargas que estão sendo jogadas em cima dessas articulações. Tá? Então, se nós temos pouca extensão desses dedos, a estabilização desse arco medial pode não acontecer. E aí a gente pode ter uma pisada errada. E aí o Tarso também vai falar para a gente daqui a pouco como essas coisas podem ser pensadas. E aí tem um outro determinante da marcha muito importante, o balanço dos braços, dos membros superiores. Qual que é o comum? Todo mundo, quando anda, os braços naturalmente vão balançar para um lado e para o outro, né? Isso eu não estou colocando aqui uma situação, gente, em que a pessoa está carregando alguma coisa nos braços, está com bolsa, está com filho, está com... Tá? Eu não estou colocando isso, tá? Naturalmente, uma pessoa andando, ela acaba balançando os braços. É um determinante da marcha também. Veja uma pessoa que anda
sem balançar os braços, né, com os braços quase que colados no corpo. É estranho. Parece que a marcha dela não está acontecendo de uma forma natural, sabe? Porque também isso ajuda a acompanhar esse balanço, ajuda a acompanhar a distribuição das cargas lá no membro, né, no membro inferior. Pega uma pessoa, por exemplo, que está com o membro engessado, né, numa tipoia, ou uma pessoa que teve uma paralisia de alguns dos membros superiores, tipo num AVE, né, famoso derrame aí. Você vê que a pessoa ela já faz uma postura toda estranha para poder tentar andar, ok? Levando em conta assim que o AVE, né, os sintomas regrediram, ela recuperou aí, sei lá, quase tudo do membro inferior e ela está só com o membro superior afetado. Ela ainda vai andar estranha. Então, os membros superiores eles são importantes para acompanhar essa marcha nossa, tá? Então, depois, assim, puxem na cabeça de vocês. Eu acredito que todo mundo já viu ou conhece alguma pessoa assim, ou já viu alguma situação dessa aí pela rua, andando por aí. Notem que se uma pessoa não tem um balanço do membro superior na hora que ela está andando, é muito estranho. Você vê que a marcha parece alterada, tá? Então, são determinantes. Então, tem um paciente, estou fazendo toda a reabilitação dele. Aí eu vejo que ele também tem uma marcha alterada. Digamos que ele teve uma fratura fratura de tornozelo, por exemplo. Fiz toda a reabilitação, ele depois colocou a imobilização, gesso. Não foi uma fratura grave, não teve que fazer cirurgia, teve imobilização ali durante 30 dias, 40. Vou reabilitar esse paciente. Aí eu faço tudo. Opa, peraí, eu notei fraqueza dos músculos tais, ele tem dor, ele tinha inflamação, tinha edema. Vim tratando todos os componentes. Ok. Tratei, vi que ele tinha perda de equilíbrio, vi que ele tinha pouca coordenação motora. Também está tudo dentro do meu objetivo. Tracei tudo, estou fazendo tudo bonitinho com a fisioterapia. Ótimo. Agora eu vou tratar como um dos objetivos a marcha dele. Ele não está usando mais muleta, ele não está usando andador, não está usando cadeira de rodas, não está usando nada, nenhum dispositivo auxiliar, nem bengala. Mas eu percebo que ele não está andando de forma correta. E aí eu vou ter que ver. Na hora que ele anda, está acontecendo esses determinantes, estão preservados, estão lá no tornozelo, no quadril, no joelho, na pelve. Os membros superiores ele consegue movimentar, está tudo direitinho? Não, está faltando alguma coisa. Então eu vou ter que entrar na reabilitação e entendo que às vezes a reabilitação, gente, é também uma reeducação. Então eu tenho que reeducar o corpo do paciente a adotar aquele padrão que era o normal, ou dentro da normalidade que ele tinha antes e por causa da lesão ele perdeu, né? Ficou disfuncional. Aí eu tenho que vir trazer ele para dentro de um padrão para que as funções sejam realizadas dentro de um nível de qualidade, tá? Então, reabilitação é reeducação também. É trazer de volta aquela habilidade que se tinha e, em teoria, está prejudicada ou foi perdida, tá? Isso é reabilitação, beleza? Então, todas as vezes que eu vou reabilitar a marcha do paciente, eu tenho que pensar nisso tudo que a gente está falando. Não é simplesmente, né? Eu falo por mim. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu tive uma fratura por entorse, eu até citei na aula passada, eu acho, por entorse de tornozelo, em inversão, né? Fraturou ali bem na região distal de fíbula, tá? Bem ali. Ok. 30 dias de gesso, tá tudo certo, beleza, ok. Só que isso não se fazia fisioterapia, não era comum, né? Eu tinha 10 anos de idade. E aí, você vai andar, dói um pouquinho. Primeiro, você já vê que sua perna está toda hipotrofiada, né? Você ficou aquele tempo parado, quase não contraía, naturalmente pela pressão do gesso e a falta de movimentação, seus músculos enfraquecem. Então, naturalmente, isso tem que ser trabalhado. Então, você vai andar, você anda meio mancando, tem uma dor, porque tem pouca força, né? Aí você tem que vir reabilitando aos poucos.
Aí eu achava que acho que eu vou poder correr logo, agora eu vou brincar, vou poder correr. Não podia correr, porque doía, eu não tinha nem força para tentar correr, e tropeçava, e assim teve que ir na marra. Aí, talvez por alguma por essa falta de reabilitação, alguns desses componentes que não foram bem reabilitados, coisa de 3 anos depois eu tive uma outra entorse e voltou a fazer, só que agora uma fratura em fissura. Fissurou próximo ali do local onde havia tido essa fratura, né? E aí teve que ficar mais alguns dias parado. Então é ruim, é ruim. Se você não faz a fisioterapia. Então, imaginem a pessoa que de repente adotou um padrão postural todo errado, um padrão de marcha todo errado, por um trauma ou imobilização ou alguma coisa assim. Então, tudo isso tem que ser observado para ser tratado, tá? Então, é assim que eu tenho que pensar. Olha só, biomecanicamente, quando você dá um passo, né? Olha como o seu pé, as pressões, né? A pressão, a descarga de peso, ela vai se alinhar no seu pé. Então, ela sai desde lá do calcâneo, onde você encostou, ele vem e passa na região mais central do pé, tá? Isso levando em conta que a pessoa tem o pé corretinho, né? Os arcos, né? No médio pé preservado, né? O arco longitudinal, né? O arco transverso, tá tudo preservadinho, bonitinho, ó. E naturalmente ele vai desviar aqui pro primeiro dedão, né? Pro primeiro dedo, porque é aqui que a gente tem a maior força para arrancada, tá? Então, naturalmente aqui, ó, ela desvia dessa forma. Se a pessoa tem uma alteração, como a gente falou, em qualquer um desses determinantes, em uma alteração até postural, e que leva ela a uma alteração da distribuição de carga de peso nesse pé, e digamos aqui que ela tivesse um pé cavo, né? Então essa parte não encosta no chão. Então, naturalmente, isso também vai ter um desvio dessa linha, das pressões sobre o nosso pé, tá? E aí, nós vamos ter uma disfunção da marcha, talvez. Pode acontecer? Pode. Tá? Lembre-se que a gente falou que lá no nosso pé nós temos um tripézinho aqui, né? Nós temos aqui a base do primeiro metatarso do primeiro dedo, né? A base do quinto metatarso e o osso do calcâneo. Então, nós formamos um triângulo aqui. Por isso que essa pressão se distribui dessa forma. Tá? Com uma alteração dessa distribuição de peso, essa linha também vai se alterar. E as cargas vão ser aplicadas de forma errada. E aí há uma chance de nós termos desde desvios posturais, e eu estou falando até lá na nossa coluna, tá? Não é difícil de acontecer, não, pode acontecer. Nós podemos ter problemas nos pés, nos tornozelos, nos joelhos, no quadril, ou na coluna, ou, falando aqui, questões disfuncionais, mas nós também podemos ter uma maior propensão a acidentes, a traumas. Um entorse do tornozelo, uma lesão no joelho, uma lesão no quadril, uma queda de forma geral, tá? Então, notem como qualquer componente desse biomecânico alterado, ele gera uma série de opções para lesões e disfunções, tá? Por isso que nós temos que estudar a biomecânica disso para o nosso paciente, tá certo? Notem como são gerados os torques aqui, né? As forças que vão ser aplicadas aí, no momento que o calcanhar ele toca o chão, né? Então, ó, no momento que você faz o primeiro toque aqui do calcanhar, você tem uma força de reação aqui sendo aplicada. O toque vai acontecer exatamente nesse sentido, porque, né, o eixo das forças vão, né, levar o pé nesse sentido, e aqui é nesse sentido que a carga de peso vai ser aplicada, tá? No momento que a gente tocar tudo. Então, acontece aqui, e se olharmos a região posterior, né, o torque está acontecendo, então, para baixo e para dentro. Até por isso que as forças se distribuem daquela forma como a gente mostrou, porque acontece no sentido
para baixo, né? Então vai apoiando dessa forma e para o lado de dentro. Porque nós precisamos aqui nós temos o médio pé, né? Fazendo todo a adaptação ao solo e jogando as cargas aqui exatamente para o primeiro dedo para que a gente tenha a arrancada, tá? Então as forças vão acontecer desse jeito, tá certo? Se a gente for olhar a mesma coisa, ó, nós temos, ó, lá quando a gente toca o calcanhar, aquela força que vai para a região superior, ela também vai acontecer nos joelhos. Por isso que os componentes vão estar somados, joelho, tornozelo, pé, tá? E aqui nós temos um torque nesse sentido. Embora a gente tenha aquele valgo, né? Aquele valgo natural acontecendo, nós temos um torque em varo acontecendo aqui também, tá? Por isso que essas forças têm que estar bem equilibradas. Qualquer disfunção com relação a alguma desses componentes articulares, nós vamos ter uma alteração. E isso pode gerar lesões, tá? Ok? Então, ó, a ideia nossa é para a próxima aula a gente passar essas disfunções de marcha aí, né? Como eu cheguei na parte que eu queria falar, eu agora vou deixar o Tássio se apresentar e eu vou colocar a projeção daqui da podoposturologia. Ele vai dar vai falar um pouco para a gente sobre essa especialidade, né? Essa forma como trabalhar e vai dar para a gente algumas dicas com relação a essas questões aí, tá? Deixa eu colocar aqui a projeção. Um minuto. Todo mundo está conseguindo ver aí? Dá um ok para nós. Prontinho? Alô, Já tá aqui. me vendo? Ô, professor, para mim aqui não tô vendo o slide, não. Tô conseguindo ver, não. Tá dando imagem não autorizada. Janaína, tenta sair e entrar de novo, por favor. Talvez consiga dessa forma. Ó, Tássio, se apresenta para o pessoal aí, por favor. obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradecer ao Rodrigo aí pela participação. Mostrar para vocês um pouquinho sobre a podoposturologia. Meu nome é Tássio Guerra, formado há um ano e meio já, praticamente, pela Faculdade Pitágoras. E um ano e meio de experiência, né? Já saí da faculdade, graças a Deus, com oportunidade de emprego. E estou na luta até hoje. Trabalho bastante com a terapia manual, é uma área que eu gosto muito. E eu tenho a podoposturologia como uma ferramenta para mim, para auxiliar em alguns tratamentos. É uma ferramenta importante. Quanto mais ferramenta você tiver, mais curso você quiser para associar, vai ajudar bastante. Às vezes tu usa uma quiropraxia, mas precisa de uma outra ferramenta para auxiliar. Vou falar um pouquinho de forma sucinta sobre a podoposturologia, focado para o tipo de pisada. A podoposturologia, a gente estuda a alteração da postura através da análise dos pés. O tipo de pisada pode desencadear uma cascata de alterações no corpo da gente, como o Rodrigo falou, pode gerar alteração no joelho, no quadril, a coluna lombar até a cervical. E para fazer essas correções posturais após a avaliação, né, dos pés,
a gente faz correção com elementos podais. Mais na frente eu vou mostrar alguns. Esses elementos podais fixados à palmilha para o paciente utilizar e ser feita a correção do tipo da pisada dele. Uhum. A palmilha a gente também pode utilizar não somente para correção do tipo da pisada, tem também para canelite, fascite plantar, joanete também auxilia bastante. Mas isso aí já é um outro foco. Vale também falar que a palmilha ela é um tratamento. Você não pega o paciente, fez a avaliação dele, já entrega a palmilha, manda para casa, vai embora. Não é um tratamento. Com 15 dias você vai mandar uma mensagem para ele, vai perguntar, tá se sentindo bem? Como é que tá? Diminuiu dor, alguma coisa do tipo? Ele vai falar, tá ok, beleza. Se ele falou que tá ok, daqui 90 dias você vai pedir o retorno dele para refazer uma avaliação, fazer uma nova avaliação, para saber se já corrigiu o arco do pé dele, se tiver um desabamento do arco interno, e fazer a retirada desses elementos posturais. A palmilha não é para sempre em muitos casos. São pouquíssimos casos que utiliza para sempre. Pode passar, Rodrigo, por favor? Eu creio que o Rodrigo já deva ter falado um pouquinho para vocês sobre a abóbora plantar. Ela tem um papel importante, né, papel de amortecedor para a flexibilidade da marcha. Que a abóbora plantar nada mais é que associar harmoniosamente as estruturas envolvidas no pé, elementos ósseos articulares, ligamentares e músculos. A abóbora plantar ela é estruturada por 3 pontos, né? A estrutura da ponta da planta do pé. Tem o arco anterior, o Rodrigo já falou sobre isso? Já falei. O arco anterior, que é composto pelo primeiro meta e o quinto metatarso, perdão. O arco externo, que é o quinto meta e o calcâneo, e o arco interno, que é o primeiro meta e o calcâneo. Esse arco interno varia de 15 a 18 milímetros. Varia muito da anatomia de cada indivíduo. É isso daqui que você está mostrando, né, Tássio? Então, aqui, ó, onde eu estou apontando na projeção, né? Você tem esse ponto A, ponto B e ponto C, não é isso? Isso, eu não consigo ver você mexendo o mouse, mas... Tudo bem. Então, é aqui, ponto A, ponto B, ponto C, como a gente falou. Base do primeiro metatarso, base do quinto metatarso e o calcâneo. Então, o que ele falou foi, você tem o primeiro arco que é do ponto A para o ponto B, você tem o segundo arco que é do ponto B para o ponto C aqui, e o terceiro arco que é de A a C. Então, o equilíbrio entre esses arcos, né, que vai formar aí a abóbora plantar, né? Isso, vou formar a abóbora plantar e eles entram em harmonia com a flexibilidade para desenvolver a marcha. Certo. E na faixa aí, o Rodrigo acabou de explicar aí, o contato da face plantar no momento da fase de apoio, como tem que ser, né? O momento aí, o primeiro momento, o toque do calcanhar, que é a descarga que a gente faz, caminha com o médio pé e termina lá com o primeiro metal e o hallux, que é a fase para impulsão. Legal. Então, gente, o que a gente estava mostrando ali agora, né? Como aquela pressão, ela se divide no pé, né? A gente mostrou setinha mostrando indo para o hálux. Aqui no desenho que o Tarso proporcionou para a gente, ó, já mostra isso dividido. Então, ó, aqui na letra A você tem um choque de calcanhar, aí você tem um aplanamento, né? Apoio médio, né? O apoio final, aqui pré-balanço, o arranque, tá vendo? Então, vai exatamente, a pressão vai se distribuindo dessa forma, né? Para que a gente saia da fase de apoio. Então, isso aqui seria, né, Tássio, o que seria a pisada correta, não é isso? Isso. Perfeito. Pode passar? Próximo? Tá.
Gente, tá tranquilo? Tá dando para entender direitinho? O pessoal é meio tímido, Tasso. Aqui são os tipos de pisada, né? Ali primeiro tem o pé neutro, a gente observa como está alinhado ali, observa o calcânio, o tendão de Aquiles, né? No meio tem o pé cavo, a gente quase não vê o toque do arco externo com o solo. E abaixo tem o pé plano, que a gente vê a base do arco medial, o arco interno, todo desabado, com contato totalmente com o solo. E na imagem ao lado aí, a gente consegue ver o retropé, né? Primeiro lado aí, o calcânio varo, e o outro lado, o primeiro lado calcânio valgo e o outro lado calcânio varo, né? O primeiro pode ser devido ao pé achatado e o outro pé cavo. Entendi. Então, assim, se a pessoa ela tem um arco desabado, igual no arco plano aqui, né? No pé plano, né? Então ela tende a ter esse osso do calcânio jogado para prono, né? Isso, pronado, Pronado. É varo, não é isso? É o varo, né? o valgo. Algo. O valgo, pô. Tá. Aí vai, então nós vamos ter um desvio. Esse aqui em aula eu mostrei, acho que na aula passada ou retrasada, eu mostrei, acho que no tornozelo, que nós temos, tem que estar alinhado como na posição neutra, mas você pode acontecer de um desvio. E se esse desvio acontece, nós vamos ter diretamente uma associação ou aumento desse arco, fazendo o arco, né, o pé cavo, ou a perda dos arcos lá mediais para você ter pé plano, tá, gente? Então, é muito mais do que a gente pensa, hein? Um pé plano, um pé cavo, tá? E às vezes Beleza. pode ter esse calcanhar aí, valgo varo, pode ser até uma alteração mais acima, né? Não relativamente do pé achatado ou cavo. Uhum. Pode passar? Próximo aqui, então. Aí chegamos na parte de avaliação. A avaliação, a gente começa primeiramente tocando no pé do paciente. Você pega o pé do paciente, mobiliza, sente para ver se tem alguma rigidez articular entre todas as articulações envolvidas ali, musculatura, como é que tá, se está fraca ou não. Também é importante observar se há calosidade na planta do pé, porque pode ser um indicativo de que está tendo a sobrecarga na região da calosidade. Após essa avaliação, a gente vai fazer a avaliação dinâmica, que é importante. Vai pedir para o paciente caminhar na sua frente ali uns 3, 4, 5 vezes, até você observar certinho, direitinho as alterações. É uma avaliação pouco cansativa da podoposturologia. Por que que é importante essa avaliação dinâmica? Devido o paciente ele pode ter o pé neutro, mas na hora da fase da marcha, da passada, ele pode ter uma pisada prona, uma pisada supinada, por um fator cognitivo, né? Que isso Uhum. influencia. Ele tem o pé neutro, mas na dinâmica a pisada dele é errada por algum fator cognitivo. Pode ser o quê? Um tipo de um tênis que faz ele pisar pronado ou supinado. Aí fica arquivado na memória dele esse tipo da pisada. A gente faz uma correção, né? Vamos dizer, se é prono, a gente faz uma correção com um elemento de antiprono para poder estimular ele a pisar certo, trabalhar o cognitivo dele. Aí depois de um tempo fazer a retirada da palmilha para saber se houve a correção da pisada dele.
Essa imagenzinha aí do lado esquerdo é um podoscópio, que é onde a gente faz a visão estática do paciente. Ali a gente pode observar o pezinho dele, como é que tá, se tá muito cavo ou não. E é um aparelho onde vai facilitar para a gente colocar os elementos podais, para ajustar a pisada deles. E a gente poder enxergar, né, a posição do elemento no pé. Aí a gente tem a vista anterior, posterior e lateral. Acho que vocês já tiveram aula de anamnese, né? Na vista anterior, posterior, a gente tem que observar tudo, procurar se há assimetrias. Pisada errada, tem a pisada errada, mas observar todo o corpo, porque pode ter alguma alteração até na cervical. A gente observa a altura dos ombros, se a cervical, a inclinação pede para ele fazer movimentos de inclinação, rotação com a cervical, para ver se tem alguma limitação. Se tiver limitação, pode ser relacionado ao tipo de pisada. Gente, eu estou sendo rápido ou tá tranquilo? Pessoal, O pessoal é tímido, eu já falei para você. Vou falar um pouco mais lento, a internet tá ruim aqui em casa hoje. falar mais lento, tô falando rápido. Aí vamos lá. Não, tá bom. Vamos lá. Continuando nessa vista anterior e posterior, a gente observar a crista ilíaca, se há uma elevação, ou talvez possa estar relacionada se há uma inclinação da pelve, pode estar relacionada a uma perna curta falsa ou uma perna curta verdadeira. Aqui, né? A gente vai ter a questão da rotação e inclinação pélvica, né? A gente pode ter, então, por causa disso, por causa dessa essa pelve travada, né, ou em rotação ou em inclinação, um membro está mais curto, como o Tasso falou. E aí pode ser, se você resolver essa rotação, essa inclinação aqui na pelve, você resolve o problema do tamanho do membro. Aí por isso que ele falou, pode ser uma perna mais curta, falsa ou verdadeira, porque a verdadeira, se aqui tudo estiver alinhado, quer dizer que realmente o membro é menor, tá? Então, quando você ajustar tudo aqui, ele não vai alinhar aqui embaixo. É aí que a gente descobre se a pessoa tem um membro menor ou não, naturalmente. Na vista lateral, a gente vai buscar. Tá na posterior ali nos pés também, né? A gente, na posterior e anterior. A gente olha, vê se tem como a imagem anterior diz, né? O calcânio prono, supino, ou médio do pé está desabado ou não, nessa vista anterior e posterior. Sim. Válvula. Na vista lateral, a gente vai observar se há flexo, se há joelho inflexo ou recurvato, né? A antepulsão também a gente observa que está relacionado ao trocânter do fêmur, com maléolo. A gente avalia isso com fio de prumo. Se tiver muito à frente, o tronco muito à frente, sinal de que tem uma antepulsão, nome da pelve, né? Há uma antepulsão que faz com que o tronco da gente vá mais para frente. Isso também influencia muito na marcha. De avaliação, a princípio é isso mesmo. Também observar, né, a cervical, se há anteriorização elevada. Exato. Nota assim que, como o Tasso falou, a questão do fio de pluma é você passar uma linha aqui na lateral do corpo, tá vendo? E você vê se esses pontos principais aqui, eles estão, né, mais alinhados, tá?
porque senão a gente pode ter algumas estruturas alteradas, jogando o corpo um pouco para frente ou um pouco para trás. Isso também vai influenciar, como isso influencia diretamente no centro de gravidade, influencia lá na descarga de peso no pé, tá? Tanto parado quanto enquanto a pessoa andar, tá bom, gente? E depois a ideia é a gente fazer uma aulinha, né? Quando a gente finalizar esse assunto, a minha ideia é fazer uma aula sobre avaliação postural, tá? Para complementar para vocês, para que vocês possam entender isso bem melhor, entender esses 3 pontos aqui, tá? Pode seguir, Tássio. Só citar uma coisa aqui em relação à crista ilíaca ali, se está mais elevado ou não. Isso. A gente né, para saber se está alinhada uma com outra, e tem o teste de flexão de pé, que é o TFP. Não sei se na internet vai ter explicando direitinho, não vou saber explicar aqui direito. Você palpa os polegares na espinha ilíaca posterior, os polegares, tira todo o tecido e palpa as espinhas e pede para o paciente fazer a flexão do tronco. Se um polegar ele se mexer, seu direito ou esquerdo, elevar, é sinal de que é uma confirmação a mais dessa alteração da inclinação da crista ilíaca, da pelve. Ah, entendi. Pode passar. O próximo aqui, então. Ah, legal, vamos lá. Pelo amor de Deus. Que imagem é essa aí? Não tô vendo aqui, né? Dos elementos podais. Porque tá... No celular tem horas que não atualiza mais, né? Deixa eu atualizar aqui agora. Vou sair e vou entrar de novo, que não está aparecendo para mim, não. Beleza. Às vezes no celular fica ruim. Desceu agora. Não sei se já voltou. Vamos lá. Falar um pouquinho agora sobre os elementos podais. Vou falar alguns, porque esse foco aqui é relacionado ao tipo da pisada, né? Como eu falei no início, a palmilha pode ser para canelite, fascite plantar, esporão de calcânio, joanete, aí já são outros elementos, é um foco diferente. Os elementos podais, o material dele tem a dureza, né? Tem macio e mais resistente, aí depende muito do profissional, do que de usar. Eles são feitos de material bastante. Na imagem esquerda aí, a gente tem um elemento que é o botão. Ele é mais bastante utilizado para conforto do paciente, ajuda muito no conforto. E também para a estimulação da abóbora plantar, aquele que a gente mostrou no começo lá, né? O ponto, principalmente aí no ponto do arco anterior, que é o primeiro meta e o quinto meta. Ele vai dar um pouquinho vai dar um pouquinho de inibida no segundo, terceiro e quarto cabeça do meta ali, que ele fica bem logo abaixo, e ajustando mais a abóbora plantar. Tranquilo aí? Não, tranquilo, entendi. Então a ideia é fazer a preservação da abóbora plantar, né? Estimulando aqui essa região, né? Isso, e dá conforto. Uhum. Do lado direito, temos elementos aí chamado a barra infracapital. Essa barra infracapital a gente utiliza muito para a antepulsão. Como eu tinha falado, o paciente tem muita antepulsão, joga muito carga para frente. Esse elemento aí, ele diminui bastante e deixa você no eixo da postura. Tem ela de 2 milímetros
1 milímetro e 2 milímetros. Aí vai depender muito da intensidade da antepulsão da pessoa. O milímetro do botão, eu não falei, o milímetro do botão são 5 milímetros para poder estimular. Em relação a essa barra infracapital, ainda tem mais um detalhezinho dela, que ela pode ser também estimuladora da primeira cabeça do metatarso. Então, aí no caso, onde tem o primeiro metatarso ali, você corta um pedaço dela, deixando livre o primeiro metatarso. Aí você vai estar estimulando ele naquela fase final de impulsão. Eu não sei se lembra da imagem lá. Às vezes o paciente, durante a fase de apoio, ela não pisa com o primeiro metatarso e o hálux. Você cortando esse primeiro pedaço da barra infra e deixando o segundo até o quinto com a barra infra, você vai estimular o primeiro. Ele vai descer, no momento da fase ele vai descer e estimular. Compreendeu? Em relação à barra infracapital, só isso mesmo. Então, a ideia é estimular toda essa parte do antepé, né? Ela serve como um elemento de antepulsão, no caso, a barra toda, a barra completa, se o paciente tem muita antepulsão. Caso o paciente tenha uma inibição do primeiro metacarpo, que é uma da fase final, né, da pisada, que é dar um impulso, ela não toca no solo, você corta essa primeira pedacinho da barra ali e deixa ela livre, porque no momento da pisada vai ter um espaçozinho, vai estimular você a utilizar o primeiro metacarpo. Entendi. Isso já na fase final de impulsão. Legal. Próximo, por favor. Aqui. Oi? Passei. Tá bugando para outro. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apareceu. Esse elemento aí do canto direito é o arco medial. A gente utiliza bastante ele para quem tem o pé plano, para poder estimular esse arco, né? Aumentar o arco. Pode ser usado de 5 milímetros, que é basicamente o padrão, mas vai depender da gravidade, né? Do desabamento do arco medial, a gente utiliza milímetros maiores. Mas isso aí a gente vai saber na avaliação. A gente colocando essa peça podal, vai ajustando e observando. Em volta e perguntando ao paciente se está se sentindo bem ou não. A função dela é isso, para a gente tentar recuperar esse arco medial e dar conforto também, né, ao paciente. E do lado direito aí dessa imagem, a gente tem o elemento calcânio antivaro e antivalgo, que são essas duas pecinhas em uma imagem só. O próprio nome já diz, né? Ela é um elemento mecânico e a gente utiliza, no caso dessa imagem que está com o elemento pretozinho aí. Esse aí é o calcânio antivaro. Ele tem uma pisada pronada, um calcânio prono. A gente coloca esse elemento para neutralizar a região do calcanhar e assim estimular a marcha correta. Compreendeu? Entendi. Tá entendendo? Não, tranquilo. Dependendo, é o que você está falando, dependendo da avaliação que ele está fazendo lá, né? Toda avaliação que você fez, dinâmica, estática, aí nós vamos ter que posicionar uma palmilha dessa para estimular a pisada correta, né? Em resumo, é isso que a gente está falando aqui, né?
elementos eles vão gerar estímulos durante a pisada, durante a caminhada. E é o que você falou, não é uma coisa que vai ficar para sempre, né, pessoal? Ela vai usar por um tempo, né? E assim que for notado e avaliado que a correção aconteceu, a gente vai retirar isso para que a pessoa continue sem, não é isso? Tentar buscar a evoluir ele para retirar esses elementos e ter mais necessidade nisso. Geralmente são 90 dias para ele ter essa readaptação. E sempre também pedir para o paciente fazer exercício, né? Para movimentar. Não pode Uhum. ele ficar ali parado, tem que movimentar. E tem um outro elemento que não está aí na imagem, eu esqueci até de colocar, que se chama taloneta. Vamos imaginar um cartão qualquer. Então, essa taloneta, ela pode ter espessuras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milímetros. Ela serve para quê? Ela fica na base na base do calcanhar. Não sei se você lembra quando eu falei da perna curta verdadeira ou falsa. Que você Uhum. vai avaliar, olhar as crista ilíacas, a pelve, se está inclinada ou não. Essa taloneta ela vai servir para alinhar, a crista ilíaca, a pelve. Vamos supor, se a perna for falsa, perna curta falsa. Pode ser o quê? Pode ser uma musculatura fraca? Pode. Terapia manual não deu jeito de ajustar. Aí a gente, com a palmilha, ativar essa musculatura, né, com o decorrer do uso da palmilha e pedir para fazer exercício físico, né, para buscar fortalecer essa musculatura em ré e quadril. Eles falam que para ser falsa chega até 5 milímetros, terceiro elemento. De 6 milímetros em diante, eles falam que é perna curta verdadeira, ou seja, aí nesse caso você vai utilizar a palmilha para sempre, porque perna curta Uhum. verdadeira tem jeito de você aumentar o comprimento dela, né? Pode passar? Deu para Do entender? próximo. Então. Não, tá dando para entender. Ah, que legal. Isso aqui é legal. O antes e depois, né? Cadê? Tá bugando. O celular tá meio ruim também. Acho que é plantigrafia, é isso? É isso mesmo. Tem uma imagem aí, acho que tem a imagem à esquerda aí. Isso, uma avaliação. Essas aí são plantigrafia, gente. Depois que a gente fez aquela avaliação toda, escolheu direito os elementos que vai ser colocado na planilha, a gente faz a plantigrafia, que é esse mapazinho aí do pé da pessoa. Para que serve? Eu já falei, né? É um mapa para a gente saber onde vai distribuir corretamente na planilha os elementos. A gente tem uns risquinhos aí marcando a cabeça dos metatarsos. E eu consigo ver aqui, e em volta tem umas bolinhas, né? Em volta do pé, que marca o primeiro o metacarpo, o quinto. Agora eu vi isso. O quinto, aí mais abaixo do quinto tem uma bolinha ali que é o estiloide do quinto metacarpo. Mais abaixo o malelo lateral. Bem na ponta lá do calcâneo, na direção do tendão de Aquiles. E na parte medial ali, o malelo medial. É só para a gente ter a noção do mapa do pé da pessoa. E também essa plantigrafia para a gente dar uma olhada no nível de pressão, onde está tendo mais pressão. Onde tiver mais pressão, vai estar bem escurinho. Igual está aí na imagem do lado direito.
tem um pé que está escrito aí antes. Aí tem no quinto metro, no primeiro e no aux ali. Uma pressão gigantesca. E no calcanhar, mais ali na direção do maléolo lateral. Não sei se você consegue observar, tá um pouquinho escurinho ali também. São Uhum. maiores. Aí o que que a gente faz? Com elementos podais, a gente tenta diminuir essa pressão e melhorar a marcha da pessoa. Ali tem uma pontigrafia após a utilização da palmilha, né, do tratamento, para tu ver como diminuiu bastante a pressão da pisada dela, Aham. certo? Teve uma mudança brusca, né? Se Muito. comparar o antes e o depois aqui, é uma mudança de pressão aplicada, né? Ou seja, a carga foi muito mais bem distribuída, logo não ficou marcada apenas num local, né? Com certeza. Isso distribui melhor a ativação, né, de cada musculatura. Às vezes Sim. a pressão por conta de uma musculatura tá excessivamente ativa e outra não, distribui direitinho. E sempre importante, né, pedir para fazer exercício, utilizando a palmilha, fazer exercício, é importante. Massa. E além disso, para a gente observar essas coisas, é através dela que a gente faz a palmilha. Deixa eu ver, eu tenho uma do meu pé aqui, tá cortado. Não sei se vocês conseguem ver. A gente desenha os elementos. Aqui é uma barra infracapital que eu coloquei. Um botão. Esse aqui é meu pé, gente. E o calcânio. Eu até esqueci. Calcânio antivalgo. Que eu utilizei em Entendi. um pé. E o meu outro pé, lembrando que os dois pés nunca serão igual. E o outro pé, o meu, a barra infra, né? Eu tinha muita antepulsão, o botão para dar conforto. E não sei se vocês estão conseguindo ver aqui no cantinho, tem um triângulo. Esse triângulo aqui que é a taloneta. Eu tenho 6 milímetros de discrepância do membro. Ou seja, eu tenho uma perna curta verdadeira. E era por isso que eu sentia bastante dor na minha coluna lombar. Depois que comecei a usar a palmilha, dor na coluna, nunca mais. E continuei fazendo exercício, lógico. Aham. Nunca mais. Ou seja, o meu caso ali da taloneta eu tenho que usar para sempre. Terapia manual não deu jeito. É, até porque a gente tentou muita coisa, você sempre estava reclamando, volta e meia. Né? Pode passar. Para finalizar, na imagenzinha ali do retropé ali, a gente pode ver, né, um pezinho ali com um elemento embaixo mostrando, né, alinhando o pé, tudo desabado, só para vocês terem uma noção. Meio é só uma representação, né, que os elementos podais podem fazer na alteração da sua postura. Uhum. E aí tem umas palmilhas aí que eu coloquei para vocês verem como é que elas ficam depois de confeccionadas. Vale lembrar que a estética não é importante, né? A estética é importante assim para quem se preocupa muito, mas o importante mesmo é a função que essa palmilha vai dar para o Exato. paciente. Exatamente. Exato. Ok. Não, Alguma dúvida? igual esse exemplo que tem aqui, né? Que está aqui representado o esqueleto e tal, né? Então, notem, foi feita uma avaliação, notou-se aqui, ó, você tem um pé jogado para inversão, né? O joelho rodando para valgo, né? Quadril jogando para valgo também, aí isso faz lá a pelve inclinar, né? Tendo a cristelica mais alta do lado direito, mais baixo do lado esquerdo. Aí o corpo, para compensar, faz a mesma coisa lá em cima com os ombros, aí um ombro eleva, o outro abaixa, né? E vem também alguma coisa aqui na região do crânio. Aí você coloca os elementos, né? Lógico, você vai vir fazendo toda a análise, né, gente? Você vai tentar realinhar aqui, realinhar aqui com terapias manuais e tal. E por último, né, da sua avaliação, você aplica os elementos podóis para tentar chegar a
um reequilíbrio, um realinhamento desse corpo, né? É o que Tássio falou. E ele sentia muitas dores, né, na região da coluna e tal. E a gente tentou terapia manual, lembro que a gente fazia de vez em quando e tal. E para ele não resolveu. E precisou. Aí ele descobriu que sim, ele tinha uma questão que já era estrutural, né, uma perna um pouco menor e tal. E aí quando ele colocou agora, já realinhou, né? Essa para finalizar aqui, só para mostrar uma diferençazinha, no caso eu falei de uns elementos para questão da pisada, né? A alteração da postura. Essa palmilha aí que está embaixo desse pezinho aí do lado esquerdo, essa palmilha aí mesmo, ela tem no calcanhar, tem que a gente chama do elemento de ferradura. Provavelmente essa palmilha aí ela foi feita para uma pessoa que tem um esporão de calcânio. Sem ser Tá. observar no meio ali é bem raso e é um material macio, que vai dar conforto. E na frente eu consigo saber qual é o elemento pela cor ali, tá no formato da barra infra, mas eu creio que seja esse elemento aí, seja para aumentar o conforto na cabeça dos metatarsos. Uhum. Sempre dá uma diferença, né? Diferente do que a gente abordou E aqui. na finalidade. Alguma dúvida, pessoal? Foi tranquilo? Deu para entender direitinho? Às vezes eu me atrapalho na palavra. Desculpa aí se eu falei muito rápido. Diga não, gente. Tranquilo. Tássio, ele tem uma certa dificuldade para falar, mas eu convidei ele e aceitou de cara, né, a oportunidade de poder falar para vocês um pouquinho disso aqui. Vai, Francisca, alguma dúvida? Tranquilo, Francisco? Da clínica. Tranquilo, tá? Isso aí vai ajudar bastante. Sim, sim. Passando no tratamento. Às vezes Mais tu alguém, acha gente? Quer fazer um coisa. comentário, Mas perguntar alguma coisa? Hã? Tô falando que esse povo é tímido. sem dúvida. Bruna Lima, Francisca, Giovana, Janaína, Lucas, Marília. Deixa eu encerrar a gravação aqui para o vídeo não ficar longo, a gente continua conversando. Só um minutinho.